Boa tarde, querida comunidade. Boa tarde também àqueles que nos acompanham na transmissão desta celebração. A Sexta-feira da Paixão é o ponto mais alto e sublime do esvaziamento de Deus, que diante da morte manifesta o seu profundo amor que nos salva. Precisamos lidar com respeito silencioso e meditação dolorosa frente aos eventos de morte ocorridos com o nosso Senhor. Por isso, a Sexta da Paixão é também conhecida como a celebração das trevas. Segundo a tradição bíblica, Jesus foi crucificado na hora terceira, ou seja, 9 horas da manhã, e morreu na hora nona, às 3 horas da tarde. Assim ele exclamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nós queremos agora tirar um minuto de Ezequias para nós lembrarmos da morte do nosso Senhor. Mas também a tela que eu trago para vocês é uma tela que nos remete às dores que nós sofremos atualmente. Nós bem sabemos que ainda esta semana, tragicamente, de forma ignóbil, 4 crianças foram assassinadas dentro do colégio Bom Pastor, em Blumenau. Nós sabemos também que aqui em Campinas, uma criança de 6 anos foi estuprada dentro do colégio. Nós temos muitos sinais de morte que apontam para a cruz do nosso Salvador. Mortes inocentes, devido à raiva e à ignorância do ser humano, que muitas vezes perde a sua própria humanidade. Então eu convido que nós possamos agora de pé tirar um minuto de silêncio em Ezequias a estes sinais de morte. Podem tomar os seus lugares. Para que esta memória dos últimos sofrimentos terrenos de Cristo não sofra interferência durante o culto, trago-lhes algumas informações. As ofertas e os avisos serão feitos no início da celebração, para que não haja interferência no espírito celebrativo. Não celebraremos a ceia do Senhor nesse culto. Se alguém tem algum pedido de oração, abrimos agora o espaço para que se manifeste. Alguém teria um pedido de oração? Mais algum? Mais alguém? Nome dela?
Mais alguém? A mensagem da palavra será distribuída por toda a liturgia do culto, entre leituras, textos bíblicos e cantos. Não haverá pregação, mantendo uma unidade harmoniosa com o ambiente celebrativo. As luzes serão apagadas aos poucos durante o culto e, ao final do culto, não haverá bênção. Encerraremos com o Pai Nosso. Após, sairemos em silêncio no escuro, em expressão de luto, pois o culto de hoje continua e termina com a celebração da Páscoa. Avisos. Lembrando nosso culto de Páscoa no próximo domingo, às 6 horas, em seguida com café pascal. Haverá atividades também com as crianças, a famosa caça aos ovos. Somos convidados a trazer pratos doces, salgados para o café após o culto. Detalhe, o culto em alemão está cancelado no próximo domingo. Ofertas de louvor. As doações e contribuições para a comunidade podem ser feitas através do Pix, que é o CNPJ da comunidade, ou depósito para a conta da igreja, lembrando, Banco Itaú. O que nos anima a ofertar é o texto de 2 Coríntios 9:7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cadastro de membros. Nesse ano haverá o cadastro único de membros da ICLB, como já estamos falando há vários cultos atrás. Por isso, estamos atualizando as informações dos membros da nossa comunidade com a ficha cadastral fornecida pela ICLB, a ser lançada no sistema integrado. Essa ficha já tem cópia lá no átrio, para quem não tiver ainda. E lembra que é importante de assinar a última folha, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Sem essa assinatura, nós não podemos divulgar e fazer o cadastro, tá ok? Pesquisa. Enviaremos nos grupos da comunidade uma pesquisa para que possamos definir ações e planejamento futuro para a nossa comunidade. Por isso, é muito importante que todos preencham o questionário. Lembramos que ele preserva o anonimato da pessoa, não sendo possível identificarmos quem preencheu. Então fique à vontade em fazer a pesquisa. Não tenham medo de se entregar não, tá? Somente membros acima de 12 anos podem preencher a pesquisa. O Maurício lembrou um ponto importante aqui, que essa pesquisa será enviada ao grupo de WhatsApp aqui da comunidade. Se alguém aqui presente ou quem nos assiste não está nesse grupo, entre em contato com a gente, por gentileza, para a gente cadastrar vocês. E assim vocês poderem preencher, receberem também esse link para fazer a pesquisa. Dia 28 de maio, estamos programando a nossa tradicional feijoada, então reservem aí essa data no calendário de vocês, tá? Mais detalhes estamos passando futuramente aí nos próximos cultos. Ofertas possuem destino nacional. Agradecemos as ofertas do dia 2 de abril, que somaram R$ 454 e foram destinadas para os trabalhos e grupos da nossa comunidade. As ofertas de hoje, nacional, são destinadas para o Fundo para a Implementação da Capelania da Saúde. Que Deus abençoe doadores, dádivas e o destino delas. Tem um vídeo motivacional a respeito da coleta também. Neste momento, existem diversas pessoas que estão passando por situações de sofrimento e dor e que precisam ouvir a palavra de Deus. A ICLB busca preparar pessoas que possam acompanhar com zelo e sensibilidade, levando conforto em momentos de angústia, solidão, incertezas e desespero. O acompanhamento pastoral mostra-se importante na conexão com a igreja, a fé e o que lhe é familiar. A ampliação deste trabalho depende de ofertas.
Nós contamos com o seu apoio. A próxima oferta nacional destina-se ao Fundo para a Implementação de Capelanias da Saúde. Nosso objetivo é fomentar as capelanias da saúde da IECLB. Já existem capelanias da saúde em diversas cidades espalhadas pelo nosso país. Por meio desse trabalho, conseguimos acompanhar pessoas hospitalizadas e seus familiares, além de conseguirmos ofertar materiais de formação na área da capelania da saúde para lideranças, ministros e ministras. E ainda promover o Encontro Nacional de Capelanias de Saúde e Visitação Hospitalar. As capelanias da saúde têm formas diferentes de atuação. Atuam numa capelania institucional, tendo sido admitida por um hospital como capelã no seu quadro de colaboradores. Enquanto o capelã realiza momentos de meditação com equipes de colaboradores, participa de reuniões de planejamento em equipes multidisciplinares, acolho pacientes e familiares na escuta e conforto espiritual, tenho momentos de fala e escuta com os pacientes que aguardam nas salas de espera para a realização de quimioterapia, radioterapia ou consultas. A capelania coloca-se à disposição de todas as pessoas, indistintamente da sua experiência de fé. Um olhar de cuidado, pois cada vida é preciosa. Que possamos, por meio do diálogo, da espiritualidade e do amor à pessoa próxima, continuar levando com conforto e ânimo a palavra de Deus para aquelas pessoas que dela necessitam. Oferte ao Fundo para a Implementação de Capelanias da Saúde. Só lembrando, né, quem for fazer a oferta para a Nacional, coloque a contribuição na sacola. Quem desejar contribuir para a comunidade, no envelope branco e assim dentro da sacola também. Durante a coleta, cantemos o hino 408. Quando me
Nos coloquemos de pé. Em nome do Trino Deus, dobremos os nossos joelhos, pois Deus está entre nós, no Pai, e no Filho, e no Espírito Santo. Demos glórias a Deus, Pai onipotente, e a seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Em reverência à palavra que transforma e edifica a nossa vida, proclamemos que cremos em Deus e também na sua ação que nos salva. Façamos assim com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os seus lugares. A escuridão marca os últimos momentos de Jesus. Sentimos um crescente de sentimentos ligados ao abandono e à dor do nosso Salvador. Em nossa igreja, a cada momento de leituras, teremos as luzes apagadas em alusão a esta escuridão temporária que tomou conta do mundo. Nos deixemos envolver-se pelo significado de cada palavra. Podemos fechar os olhos durante as leituras, imaginando cada cena. Registre em seu coração a profundidade das dores de Cristo em sua jornada pela Via Crucis. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. A palavra bíblica de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, diz: a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém. Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles, tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus. Chegou a esse lugar com lanterna, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles, assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Abri os meus lábios, ó Senhor. Louvor ao teu santo nome. A Sexta-feira Santa não é observada como um funeral para Cristo. É um dia de arrependimento do pecado e contida e respeitosa alegria e de louvor pela redenção que Cristo realizou por nós na cruz. Foi nesse dia que nosso Senhor sofreu e morreu em nosso lugar. Por causa dos nossos pecados, Ele suportou com amor incondicional o que nós merecíamos sofrer. Para meditarmos devidamente na sagrada e dolorosa paixão de nosso Senhor, devemos, todos nós,
perceber que partilhamos a culpa dos responsáveis pela sua execução. Cantemos todos nós o canto 426, as estrofes 1 e 2. O levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Então a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Você também não é de um discípulo desse homem? Ele respondeu: Não, não sou. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Porque o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isto, um de seus guardas que estava ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: Se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou, amarrado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: Você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. O caminho trilhado por Cristo, nos dias que antecederam sua morte, foi de dor e sofrimento, porém de profunda reflexão para nós cristãos. Cristo se entregou à morte na cruz para cobrir a nossa multidão de pecados. Portanto, estamos intimamente ligados à cruz. Nesta tarde, cada toque do sino de nossa igreja terá o papel de nos trazer à memória as chicotadas, os açoites sofridos por Jesus. Cada badalada simboliza uma chicotada no corpo de Jesus, que se entrega por nossos pecados. Confessamos a Deus. Pai Celeste, a Ti confessamos que traímos e negamos, esquecemos e duvidamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa fé adormeceu quando testada, e tantas vezes ela ainda falha quando promovemos o abandono. Falha quando vemos a injustiça no mundo e nos calamos. Falha quando, em nada, nos mobilizamos frente às dores e às crises dos nossos irmãos. Confessamos que o pecado nos afasta da Tua presença e por vezes preferimos o silêncio ao invés de Te buscar.
Perdão, Senhor, quando falhamos em servir-te e em proclamar o Evangelho da Boa Nova. Confessamos que falhamos em viver o teu ensino de devermos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Revela-nos, Pai amado, a tua face de perdão e, por clemência, resgata-nos de nossa iniquidade. Perdoa-nos, ó Deus, ajuda-nos a alcançar o arrependimento sincero. Abra-nos o coração para lembrarmos de teu sacrifício e de teu amor, para que conheçamos a tua misericórdia. Em nome daquele que viveu, foi crucificado, morto e vive, Jesus Cristo, nosso Messias. Amém. Todos nós temos trevas, o perdão e a luz da nossa própria escuridão. Ele preenche a luz do nosso vazio existencial e quer nos fortalecer para sermos luzeiros na vida de outras pessoas. Quem receber o perdão deve arrepender-se com sincera devoção, pois a Sagrada Palavra nos diz: pois aquele que nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, a quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Cantemos o hino 433 do livro de Cantos da Igreja. Nossa escuridão acende este fogo que não apaga, não, e não apaga, não. Em nossa escuridão acende este fogo que não apaga, não, e não apaga, não. Em nossa escuridão acende este fogo que não apaga. Escuridão, acende este fogo que não apaga, e não apaga. Faço agora a terceira leitura de João 18, 33 a 36, 38b a 40. Jesus diante de Pilatos. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Esta pergunta vem do Senhor mesmo? Ou foram os outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? A sua própria gente e seus principais sacerdotes é quem me entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Senhor Deus, teu Filho foi moído por nossos pecados. A nossa transgressão cortou a tua carne, e o seu lado sofreu a ferida das trevas que habitam em o nosso coração. Compadece-te de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade.
Rogamos que, na multidão dos nossos erros, sejamos curados por tuas misericórdias. Nós não podemos subsistir diante do teu julgamento, mas tu, Senhor nosso, aceitasse que Cristo advogasse por nós, para que não fôssemos abandonados. Por isso suplicamos, dá-nos a tua palavra e cinja a nossa mente com o teu Espírito Santo, que assim podemos proclamar o teu reino e testemunhar a tua salvação proveniente do clamor ouvido na cruz, por Cristo. Amém. Sigamos agora cantando o hino 426. Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique, crucifique! Entrando outra vez no pretório, perguntou Pilatos a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todos aqueles que se fez rei é contra César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles os levaram. Cantemos o hino, o canto 426 do Inário. As estrofes 6, 7 e 8.
Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Golgotá em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as suas roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. O Cristo, o Filho de Deus, com seu sangue nos remiu. Vinde todos, adoremos. Estavas lá ao pregar em meu Jesus. Estavas lá ao pregar em meu Jesus. Oh, estou pensando quanto tremo, tremo, tremo. Estavas lá ao pregar em meu Jesus. O hino pergunta: você estava lá quando crucificaram meu Senhor? Sim, você estava. Eu estava. Todos nós estávamos. Cuspindo nele, açoitando e cravando os cravos em seu santo corpo, derramando o seu santo sangue com os nossos pecados. Se algo deve nos entristecer esta noite, é esta constatação, ou seja, que nós sim, todos nós, somos culpados pela morte do nosso Senhor. Estavas lá quando o sol não quis brilhar. Estavas lá quando o sol não quis brilhar. Oh,
Não chore por Cristo. Em vez disso, lamente por seus pecados. Arrependam-se. E então, olhe com fé para aquela cruz e veja nela a sua salvação. Pois ele morreu por você, para que você pudesse viver. Ele sofreu a nossa ira e nos livrou do castigo merecido. Ele sofreu com o abandono, mas nunca nos abandonou. Querido cristão, assim como é verdade que o nosso pecado tramou contra o nosso Senhor, também é verdade que o nosso Redentor permitiu ser entregue e humilhado até a morte na cruz por cada um de nós. Nossos pecados transformaram-se em perdão na cruz e no madeiro em que ele foi elevado. Você olha para o Cristo crucificado com arrependimento e fé em busca de perdão, vida e salvação eterna? E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse aos discípulos: Eis aí a sua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Assim como nós estamos, vamos fazer um momento de oração. Amado Senhor, a Tua palavra de hoje
é carregada de dor e escuridão. Ela nos alerta o quão sofrido é viver sem tua presença. Livra-nos, Senhor, por causa do sangue de nosso Senhor, da justa penalidade que recairia sobre nós por causa do pecado. Assim te pedimos quando rogamos em canto. Vocês deixam aí o 423 aberto, tá? Lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Senhor, ajuda-nos a perceber a nossa indiferença frente à mensagem da cruz, pois em Cristo tu queres reconciliar o mundo contigo. Ajuda-nos a compreender a riqueza do teu amor e da tua libertação que nos são ofertadas por Cristo. Por isso, rogamos em canto. Lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Senhor, dá-nos a contemplação e a lucidez que permitem encontrar o presente maravilhoso de viver em tua presença. Firma a nossa fé, firma os nossos passos nas pegadas de Jesus, para que possamos assumir o sacerdócio da tua igreja. Por isso, rogamos em canto. Lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Senhor, também colocamos em tuas mãos as orações da tua comunidade, pedindo para que lembres com cuidado de todas as pessoas que sofrem com a enfermidade, seja física, emocional ou espiritual. Aqui rogamos, ó Deus, e pedimos que a tua mão bondosa seja juntamente com Teobaldo, trazendo-lhe muita proteção, trazendo-lhe a restauração que tu nos permite ter. Também, ó Pai, lembramos da vida e saúde de Eliette e de Marcelo Jimenez, que tão delicadamente passam por momentos de angústias com relação à saúde. Lembramos, ó Pai, também das aflições do mundo, das dores da nossa sociedade. Há pouco, no início das angústias e luto das famílias de Santa Catarina, devido à tragédia que se passou por aquela cidade com crianças sendo assassinadas. Que tu possas, ó Deus, colocar o teu consolo junto a elas, mas também juntamente aqueles pais que, aflitos, buscaram e acorreram até aquele local para saber como estavam seus filhos, dentre outros que estão ainda internados. Lembramos, ó Deus, tantas angústias e dores deste mundo. E assim nós te pedimos, cura, restaura, fortalece, anima, consola e alegra na esperança a cada uma das pessoas lembradas aqui em oração. Por isso rogamos em canto. Lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Senhor, confiamos a direção do nosso país e do mundo em tuas mãos. Confiamos a direção da tua igreja. Fortalece todas as lideranças para a busca da unidade. Fortalece a comunidade de fé
para que ela seja propagadora da mensagem da cruz. Por isso, rogamos em canto. Lembra-te-me, Senhor, quando entrares no teu reino. Lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Senhor, cuida da nossa vida e dos nossos planos, da nossa família e de todas as pessoas que reconhecem que na cruz consumaste a nossa salvação. Ajuda-nos a mantermos a reconciliação conquistada por Cristo e que teu infinito amor alcance a todas as pessoas que precisam da tua presença. Por isso rogamos em canto. Lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é de costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. Cantemos as estrofes 4 e 5, ó fronte ensanguentada. Senhor, teu sofrimento conforta o coração, por teu cruel tormento obtenho a salvação. Contigo, fiel Senhor, morrendo eu adormeça em ti, meu Salvador. No temo dessa vida, oh, não me deixes só, concede-me guarida, levanta-me do pó, ensinador pungente, meu coração treme. Em tu, Jesus clemente, lembra que o Deus sofreu. Tem luz do celular? Alguém tem luz do celular para mim? Obrigado. O que vocês fazem em resposta a tudo isso? É verdade que ele foi preso, morto e torturado por nossas transgressões. Morreu a morte que nós merecíamos. Mas ele é nosso Salvador e por sua santa cruz fomos redimidos. A nossa salvação é encontrada nessas palavras: o Filho do Homem
está morto. Em João capítulo 12, versículo 3, relata: Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Por que ela fez isso? Aquele frasco de perfume custava 300 denários, o que correspondia aproximadamente a 300 dias de salário. O nardo era usado para ungir reis e profetas e também para a cura. Aquela mulher manifestou o desejo da sua alma. Ela quis dizer com fé para Jesus que o cheiro da morte não se apropriaria de Jesus, deixando o seu cheiro sobre ele. Sendo o Filho de Deus, a morte não teria poder sobre Jesus. Nisto, na saída da igreja, junto ao átrio, quem quiser ser ungido no dorso da mão com nardo é convidado a testemunhar o mesmo testemunho que Maria fez naquele dia a Jesus. Depois, nós vamos, ao finalizar a celebração, todos nós somos convidados a sair de forma silenciosa aqui do templo, em respeito a este momento em que celebramos a morte do nosso Senhor. Lembramos que o nosso culto ele não termina hoje, né, como foi lembrado no início, ele termina na Páscoa. E aí, ali na saída, então, eu vou estar com o nardo, o mesmo perfume que Jesus foi ungido por ela, em sinal de que a morte não tomaria ele. E aí, quem quiser ser ungido na mão com o nardo, vocês podem passar ali perto de mim. Vamos finalizar este momento com a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tudo está consumado.